Seguindo aquela estratégia, aquele método que eu sempre falo. Você responde antes de mim. Se o café era a sustentação econômica do Brasil, a população vivia mais no campo ou mais na cidade? Segundinhos aí para você pensar. Então, óbvio que a população vivia no campo, na zona rural. Continuo te questionando. Essa população, então, estava mais concentrada ou ela estava mais dispersa? Outra questão que vai ser importante, né, em razão do voto. Essa população era alfabetizada ou não? O que você acha? Então, olha, gente, por que eu fiz essas perguntas para vocês? Então, vocês, com certeza, né, então já me responderam. Ela era, né, vivia no campo, estava dispersa, não é isso? E havia um índice de analfabetismo muito grande. Por que eu queria que você chegasse a essas conclusões? Porque, veja, se eu tenho uma população dispersa, tá? Eu tenho uma população relativamente pequena, né, em cada lugar, né? Quando tem a cidade, é uma cidade pequena, o que vai permitir, gente? Que os coronéis controlassem as eleições. Como nós estamos falando, né? Então os coronéis têm essa possibilidade. E uma outra coisa, pessoal, o voto não era secreto, tá? Ou seja, o indivíduo tinha que falar em voz alta, né, em quem ele ia votar. Pensa, gente, né? Olha, quando você lá está na sala de aula, aí vai, por exemplo, indicar o representante da sala. Você tem vários amigos, então, né, imagina, você tem que chegar, se levantar e falar, olha, eu voto em fulano. E o seu outro amigo vai falar, caramba, né? Votou nele, não votou em mim, não é? Por exemplo, essa charge já caiu em vários vestibulares. Ela é muito usada, né, justamente por, né, ilustrar essa situação. Você vê aí o coronel conduzindo o eleitor como se fosse um cavalo, né? Daí, como eu disse, a expressão voto de cabresto, curral eleitoral, voto do bico de pena e assim por diante. As eleições eram então fraudadas na República Velha. Isso, as expressões, né, o voto de cabresto, curral eleitoral, porque eles controlavam as eleições. Mas como eu estava dizendo, gente, quantos presidentes, né, eles elegeram? 10, né, na média. Então, vem lá, depois, como eu disse, não se preocupa com o nome, gente. Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, Venceslau Braz, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz. 10. Como eu estava dizendo no começo, você vai fazer mais ou menos uma média aí, né? Na verdade, até o sexto presidente, no caso era o Hermes da Fonseca, houve um pleno domínio das oligarquias, gente. Eles revezavam tranquilamente. E os 10 últimos anos, eles ficaram 40, né? Então, veja, eles ficaram uns 30 mais ou menos, né? Deitando e rolando. Depois, os últimos 10 já houve uma contestação dessa dominação que vai culminar com a Revolução de 30.